Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer que feliz por estar mais uma tarde com as irmãs, né? Os irmãos. Estou passando aí por uns dias de descanso, fazendo uma migração de empresa. E eu falei, deixa eu ir lá me alimentar, né? Aí já perguntaram, semana que vem tem agenda, né? A Kátia perguntou. Falei, estou à disposição. Então a gente vem compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de Miqueias, no capítulo 5. Farei a leitura de somente um verso. Miqueias capítulo 5. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma profecia a respeito do Messias, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente observa essa palavra Efrata, ela tem dois significados. E foi o que me chamou a atenção nesse texto. Tá? Quando a gente olha a Bíblia Sagrada, lá no início, né, no livro de Gênesis, capítulo 3, se não me falha a memória, verso 15, quando nós identificamos a primeira profecia a respeito do Messias. O próprio Deus, quando ele está decretando ali a condenação para a serpente, ele fala assim, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, né, lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós estamos diante da primeira profecia a respeito do Messias. Deus estava falando de Jesus Cristo já no início de tudo. Então, houve a queda do homem e no plano de Deus, no projeto de Deus da salvação, né, isso já iria acontecer, a vinda de Jesus Cristo. Então, o próprio Deus ele se responsabiliza dele mesmo falar do seu Filho que viria aqui à terra. Nós observamos também que a Bíblia Sagrada, outros homens falaram a respeito do Messias. Jeremias, ele vem falando também a respeito da vinda do Messias e que ele sairia da descendência de Davi, da tribo de Judá, e que ele viria implantar o reino espiritual aqui na terra. Essa foi a profecia que Jeremias proferiu. Nós observamos Daniel também, ele fala qual era o tempo exato que o Messias viria na terra. E a gente vê Zacarias, ele dá um detalhe importante, interessante na Bíblia Sagrada. Zacarias, ele fala que Jesus, ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho e que ele seria vendido por 30 moedas. Uma informação importante, né? Para quem viveu 500 anos antes de Jesus falar com esse detalhe. Então significa que quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre, porque a palavra dele não volta vazia. Deus, ele é Deus de cumprir promessas em nossas vidas. A palavra dele não volta vazia. E a gente tem também o profeta messiânico, que é o Isaías. O Isaías foi o que mais falou de Jesus, né, na Bíblia Sagrada. Ele fala até o nome que seria dado para Jesus. Emanuel, Deus conosco. Então, se é Deus conosco, hoje ele está aqui conosco. Ele se faz presente entre nós. Então, se passam essas profecias e chega o momento delas serem cumpridas. E há 2022 anos atrás, né, essa profecia ela se cumpre na vida de Jesus Cristo. E quando a gente pega essa palavra Efrata, a gente pega o significado dela, e o significado é o seguinte, Efrata, casa do pão e lugar frutífero. Casa do pão e lugar frutífero. Por que casa do pão? Porque para ser considerado casa do pão, precisa realmente produzir pão.
para ser considerado casa do pão? Aqui é considerado uma igreja porque tem todas as características de uma igreja, né? Se você vai em um supermercado, é considerado um supermercado porque todas as características de um supermercado está ali dentro, por isso que é considerado. Então, casa do pão é considerado casa do pão por quê? Porque Jesus Cristo tornou aquele lugar, né, casa do pão. A característica de ser reconhecida como casa do pão foi através de Jesus Cristo. Não porque as pessoas faziam pão naquele lugar. Mas onde que está escrito isso na Bíblia Sagrada? Aí a gente vem aqui para o livro de João, no capítulo 6, e a gente tem aqui uma narrativa muito interessante, que faz conexão com tudo isso que eu estou explicando aqui para os irmãos. No livro de Mateus, capítulo 14, se não me falha a memória, faz conexão também, em Marcos 6,30, a respeito dessa passagem. E o que aconteceu? A gente vai falar sobre a multiplicação dos peixes e pães. Jesus Cristo, ele, certo momento, havia feito alguns milagres por onde ele passava, né? E havia grande multidão que o seguia por conta dos milagres que ele fazia. E quando João Batista morreu, né, João Batista foi morto, que Jesus Cristo ele recebe essa notícia, onde Jesus Cristo estava, o que ele fez? Ele pegou os seus discípulos e falou assim, vamos sair daqui. E Jesus Cristo ele sai de onde ele estava, né, e ele parte para o outro lado do mar da Galileia, chamado Tiberíades. E Jesus Cristo ele sobe ao monte, está juntamente com os seus discípulos, conversando de cabeça baixa. Imagino que Jesus Cristo estava vivendo o luto de João Batista. Porque João Batista era seu primo, era seu ente querido. João Batista era próximo de Jesus na questão espiritual. Eles não tiveram muito contato. Mas o fato de João Batista ter vindo, né, ao mundo para abrir caminho para Jesus, o fato de João Batista ter batizado Jesus Cristo nas águas, né, isso foi suficiente, no meu entendimento, para que Jesus, né, vivesse esse momento de luto depois da morte de João Batista. E Jesus Cristo está ali no monte com seus discípulos de cabeça baixa, né, conversando. Daqui a pouco Jesus Cristo ele levanta os seus olhos. Quando ele levanta os seus olhos, ele vê uma grande multidão vindo ao seu encontro. E quando essa grande multidão vem ao encontro de Jesus, eles estavam indo ao encontro de Jesus, por quê? Porque Jesus havia feito vários sinais no meio do povo. E o povo queria ver mais esses sinais Jesus fazendo. Só que Jesus já havia multiplicado água em vinho, né, curado vários enfermos, mas algo Jesus ainda não havia feito, multiplicado pães. E quando a gente faz uma leitura no livro de João, no capítulo 6, o que aconteceu? Quando eles estavam lá no monte, Jesus Cristo olhou, viu aquela multidão vindo ao encontro dele, atrás dele. Ele fala para Filipe, precisamos comprar pão para aquela multidão. Irmãos, Jesus ele já sabia que Filipe não tinha condições de fazer nada com relação àquela situação. O Senhor já sabia, por quê? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O que eu preciso, o que você precisa, ele sabe, ele conhece. Ele sabe, irmãos. E ele vai realizar na nossa vida. É pedir que vai dar, né? Bater que vai abrir. E é interessante que Filipe, ele olha e fala assim, temos somente 200 dinheiros, e não é o suficiente para comprar pão para esse povo todo. Irmãos, não existia padaria naquela época, como nós vemos hoje. Em cada esquina praticamente aí tem uma padaria, né? Onde tem uma padaria mais próxima aqui? Tem uma aqui na rua de trás, tem uma ali embaixo, né? Então, naquela época não existia padaria, né, para poder comprar pão para uma multidão. E aí, é nas nossas impossibilidades que Jesus ele chega e ele age a nosso favor. É quando você olha para aquela situação e você fala assim, não tem mais jeito, eu não sei o que fazer. E quando você está diante do Senhor, ele fala assim, não, agora isso é comigo, deixa que eu resolvo, porque você é minha filha, você é meu filho. E é quando Deus ele age a nosso favor. E aí daqui a pouco vem aquele crente mais afoito, né? Aquele crente proativo, André, irmão de Simão Pedro. Ele fala assim, Senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas não é também o suficiente para essa multidão. E aí Jesus fala assim,
trazei-me aqui. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, e Jesus fala assim para os discípulos, ó, coloca eles sentados aí nessa grama verdejante, né, que é a relva, que a gente vai alimentar esse povo. E aí eles sentam, né, a Bíblia diz que era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando eles estão sentados, o Senhor, ele pega o pão, ele levanta e ele dá graça. Quando ele dá graça, ele começa a colocar dentro dos cestos o pão e o peixe. O pão e o peixe. Ele começa a multiplicar o pão e o peixe. Aquele povo come e se alimenta, que eles ficam saciados. E quando eles ficam saciados, a palavra de Deus vai dizer que Jesus fala assim, ó, pega o que sobrou, coloca dentro do cesto. Sobraram 12 cestos cheios de pães. Um cesto para cada discípulo. E eles pegam aqueles cestos, né, guardam ali. E a Bíblia vai dizer que quando eles viram esses sinais que Jesus havia feito, eles olham e falam assim, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pelo milagre que Jesus havia feito, multiplicado o pão. E eles colocam no coração deles de colocar o Senhor Jesus como rei. E Jesus, irmãos, ele sabe de todas as coisas. Não é o homem que coloca Jesus como rei. É o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Pai, né, que ia colocar ele no momento certo como rei aqui sobre a terra. E Jesus, sabendo disso, Jesus ele pega, despede a multidão, né, sobe para um monte. Os seus discípulos no final do dia, eles entram no barquinho e vai sentido Cafarnaum. E a gente sabe da história que aconteceu nesse trajeto. Chega no meio do mar, a tempestade se levanta e eles ficam apavorados. Jesus Cristo não estava juntamente com eles, porque Jesus Cristo estava orando, né, lá no monte. E aí Jesus Cristo ele vem andando sobre o mar. Vem andando sobre o mar, se encontra com os discípulos, né, e a gente vê aquela história, né, escrita que Jesus Cristo fala com Pedro, e Pedro fala assim, se é o Senhor, né, peça que eu vá até ti. E aí ele vai caminhando sobre as águas, né, até Jesus. E olha só que interessante, por que casa do pão? Porque Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão, ele representa o alimento diário para o cristão, através da palavra e através da Santa Ceia do Senhor, a qual nós comemos uma vez por mês, né, que a gente se alimenta daquele pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo. Então por isso que essa palavra Efrata significa casa do pão, porque Jesus Cristo ele nasceu em Belém, e deveria sair de lá esse padeiro. E depois disso, irmãos, homem nenhum fez tal milagre. Somente Jesus Cristo tem o poder de fazer multiplicação de pães e peixes aqui na terra. E é interessante que eles, no dia seguinte, o que eles fazem? Eles vão até aquele local que havia acontecido esse milagre, e eles não encontram os barcos que ficavam ancorados, né, que acompanhavam Jesus Cristo, e não encontraram Jesus também. Eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum. E aí quando eles chegam em Cafarnaum, um deles fala assim, Rabi, quando chegaste aqui? Como se Deus tivesse que dar satisfação para algum de nós, né? Como se Deus tivesse que falar para nós, né, aquilo que nós imponhamos para Ele fazer a nosso favor. A nossa função é colocar a nossa fé em prática. E colocar a nossa fé em prática, né, mesmo Ele sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, quando eu coloco a minha fé em prática e falo para Deus aquilo que eu preciso, Ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Mas se Ele quiser fazer, Ele faz. Se for projeto dele para fazer, Ele vai executar nas nossas vidas. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.
É isso que nós precisamos entender. Se Jesus curar a sua enfermidade, amém, Ele é Deus. Você vai glorificar, você vai testemunhar, vai bendizer o nome dEle, como já foi feito aqui. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, e você vai continuar glorificando, bendizendo o nome dEle também, porque Ele é Deus. Eu falo com a minha esposa, às vezes a gente entra em algum assunto assim, de doença, né? Ah, mas você não tem medo da morte? Eu falei, não. Para que eu vou ter medo da morte? Se eu morrer, eu vou para o céu, né? Estou lutando diariamente para isso. Se eu tiver uma enfermidade e for curado, é para a honra e glória do Senhor. Por que eu vou ficar preocupado com ela? Então a gente não pode se preocupar com as coisas dessa terra. A nossa preocupação, o nosso foco precisa estar no Criador, naquele que veio da glória, deixou toda a glória dele e veio aqui à terra para que eu e você pudéssemos ter a conexão novamente com Deus para vivermos a eternidade com Ele. Esses são os motivos pelo qual nós estamos aqui nessa tarde. E aí Jesus Cristo ele fala assim para aquelas pessoas: na verdade vos digo que me buscai que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aquele povo estava buscando a Deus pelas coisas dessa terra, por aquilo que Ele podia oferecer para eles. E aí Jesus Cristo fala assim: trabalhai, Jesus dando uma orientação, trabalhai não pela comida que perece. O pão dessa terra perece, ele mofa, ele perde o gosto, perde o valor. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. A nossa luta diária, irmãos, precisa ser, a nossa busca diária precisa ser, não por aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. O Deus grande, o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que tem o domínio de tudo em suas mãos. E aí nós apresentamos a Deus, né, o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que está em Romanos 12:2, como agradecimento por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele me dá. Não por aquilo que Ele me dá. E Ele vai dizer assim, ó: disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Pergunta deles. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E olha só como está esse discurso, como está essa conversa. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Irmão, que negócio doido. O povo estava seguindo Jesus porque ele estava fazendo um monte de sinal. Há 2 dias atrás, ontem, Jesus alimentou o bucho deles, né? Encheu a barriga deles. E aí no dia seguinte, hoje, eles chegam até Jesus e fazem essa pergunta: mas espera aí, para eu saber, né, que realmente é tu, né, e para crer no Senhor, que sinal que você faz? Irmão, é muita falta de agradecimento, é muita murmuração. E aí Jesus continua: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão que nós nos alimentamos na Santa Ceia do Senhor, irmãos, aquilo é para a vida eterna. É para que eu e você tenhamos a vida eterna. Não é para viver nessa terra, não é para engordar, não é para que dentro de nós o nosso organismo seja melhor, não. É para a vida eterna. E ele diz assim: Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida.
Casa do pão se materializando. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Ele fala aqui de fome, o alimento, o pão. E ele fala aqui de sede. Sede a gente só mata com líquido, certo? Com água, é líquido. Você não mata a sede com pão. Eu gosto muito de pão, por isso que eu estou desse tamanho. E quando o médico já pediu para eu parar com esse negócio de pão, eu não consigo, irmão. Não dá, é difícil, entendeu? E quando você come pão seco, né, desce travando tudo, né? Desce complicado. Mas o pão com líquido desce suave. É maravilhoso o pão com café com leite, né? Bom demais. E olha só, irmãos, Jesus continua explicando para aquele povo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele morreu na cruz do Calvário, foi por amor à minha vida e à sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você nos alimentasse dele, daquele pão que a gente se alimenta aqui na Santa Ceia do Senhor. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. E ele continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer viver a eternidade? Participe da Santa Ceia do Senhor. Quer viver a eternidade? Não alimente somente o seu corpo físico, mas a sua alma e o seu espírito necessita de alimento. O alimento é a Santa Ceia do Senhor, e a palavra do Senhor é o alimento para a nossa vida. Esse é o alimento para a nossa vida. Porque se você não cuidar desse corpo, ele vai atrofiar e vai chegar à morte. Tanto no alimento físico, o pão, como líquido. Nosso corpo ele é feito mais 70% de líquido. Por isso que Jesus Cristo ele faz essa conexão do pão e do líquido. Do pão e do vinho que representa o sangue dele. Então, casa do pão. Porque Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu. E a gente segue adiante. Lugar frutífero. Para um lugar ser considerado frutífero, aquele lugar precisa ter árvore ou plantas que dê frutos. Sim ou não? Senão, não é considerado um lugar frutífero. E Jesus Cristo, capítulo 13 de João, a partir do versículo 31, ele está dando as últimas instruções para os discípulos. E quando ele chega no capítulo 15, ele fala algo muito forte, que tem uma conexão com essa mensagem Efratá, lugar frutífero. Ele vai dizer assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Videira, irmãos, é aquela planta que dá a uva. E ele diz assim: toda vara que em mim não dá fruto, né, Deus tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que vá e dê mais fruto. E ele continua: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Quem que é a videira? Jesus. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus se apresenta como uma planta considerada em um lugar chamado Efratá, lugar frutífero. E é interessante que a gente vai
fazer investigação, Mar, você é muito de investigar também, eu sei disso. O significado das coisas, né? Para poder fazer conexão com a palavra. Eu descobri que a videira, para que ela dê frutos de qualidade, demoram 3 anos. 3 anos. E eu quero conectar essa passagem, essa mensagem, né, esse estudo, com aquilo que Jesus Cristo viveu nessa terra. Jesus Cristo, ele viveu 33 anos, irmãos, aqui na terra. O seu ministério foram 3 anos. Nesses 3 anos, ele como videira, o que ele começou a fazer? Vara, vem aqui, conecta em mim. Outra vara, vem aqui, conecta em mim. Outra vara, vem aqui, conecta em mim. Vara, vem aqui, conecta em mim. Vara, vem aqui, conecta em mim. Durante 3 anos, Jesus Cristo, como videira, se desenvolveu. Varas se conectaram em Jesus. E depois de 3 anos, essas varas começaram a dar frutos. Os seus discípulos começaram a dar frutos no reino de Deus. Por isso que a gente precisa estar muito atento nos dias de hoje, porque nos dias de hoje existe um negócio chamado redes sociais. E às vezes nós nos conectamos com todo mundo, mas esquecemos de estar conectado com Ele, o Criador, a videira verdadeira. Nós não nos conectamos com a videira verdadeira. Às vezes estamos dentro dessa casa, mas não estamos conectados na videira verdadeira. E aí deixamos de dar frutos para o reino de Deus. Mas a mensagem dessa tarde é que Jesus Cristo é a videira e nós somos as varas. E Jesus Cristo, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para nós darmos frutos nessa terra, para que o nosso fruto se multiplique cada dia mais aqui nessa terra, para que o nome dEle seja glorificado. Não é o nome do Rogério, não é o nome da Maria, não é o nome de ninguém aqui desta terra, é que o nome do Senhor seja glorificado. E quais são os elementos que nós tiramos da videira, da uva? Nós tiramos o suco. E esse suco representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Por isso que todos os dias nós precisamos trazer à memória o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por nós. Todos os dias nós precisamos trazer a memória. E quando a gente traz a memória, a gente lembra do pão. Que Ele é a casa do pão. E a gente lembra que Ele é a videira. E a videira, ela dá o fruto é a uva. E da uva sai o vinho, sai também o suco da uva, né? Que é o que representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derrubado na cruz do Calvário. E Ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele não está limitando o que nós podemos pedir. Não existe um limite aqui, Ele está falando tudo. Tudo que você pedir, Ele vai fazer. Mas para que isso aconteça, você precisa estar nele. Se não estiver conectado nele, não recebe. E olha só que interessante, fazendo a leitura e fazendo as conexões aqui na Bíblia Sagrada, em Efratá aconteceu algo também interessante, narrado por Davi, Salmo 132. O que aconteceu? Davi, ele vai dizer o seguinte, que ele não subiria, não entraria na sua tenda, que ele não dormiria na sua cama, que ele não fecharia os olhos e que ele não daria repouso às pálpebras dele, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Mas o que tem a ver
Isso com Efratá. É porque foi lá em Efratá que ele encontrou a arca. E a arca representa o Espírito Santo de Deus. Aonde a arca ia, era levada, eles ganhavam guerras. A arca representa a presença do Senhor. Nós, como cristãos, precisamos nos alimentar do pão. Precisamos beber o suco, beber o vinho que representa o sangue de Jesus Cristo. E precisamos ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. 3 elementos que o crente precisa ter na vida: pão, vinho e presença, Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, igreja. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Se ele habita dentro de nós, ele tem liberdade para nos usar. E como que é que nós, como varas, estamos deixando ser usado por Deus nessa terra para poder impactar a vida de pessoas que necessitam de milagre, que necessitam de cura? Como que nós estamos fazendo? E essa é a mensagem dessa tarde. Efratá, casa do pão, lugar frutífero, e lugar onde Davi encontrou a arca que representa a presença do Senhor. Que nós possamos, como igreja, irmãos, como igreja, jamais deixar de nos alimentar do pão. Se alimente do pão, a palavra do Senhor. Se alimente do pão. Beba do vinho na Santa Ceia do Senhor. Não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor. Peça perdão. Faça a sua autoanálise. Precisamos fazer a nossa análise, fazer aquele escaneamento. Mas é o arrependimento que nos conecta. É pedir perdão que nos conecta com a videira verdadeira. Não vamos deixar o nosso orgulho ou o próprio inimigo das nossas almas dominar a nossa mente e deixarmos de participar da Santa Ceia do Senhor. Deus, ele quer que eu e você, ao nos alimentarmos, tenhamos vida eterna nele. Vida eterna, igreja. Eu creio que isso é o que todos nós estamos buscando. Vida eterna com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.